E eu me enxergo nesse momento na função de um alvissareiro. Eu me coloco na posição de um portador dessa boa notícia para você. Eu tenho certeza que muitas pessoas passou pelo versículo 3 do capítulo 21 do Evangelho de João e não conseguiu perceber o que está acontecendo aqui. Mas como um portador dessa boa notícia, eu quero te explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Pedro estava no ápice da frustração. A frustração que Pedro estava vivendo não era uma frustração de um homem para com outro homem, não. A frustração que Pedro estava vivendo era uma frustração dele mesmo para com aquilo que ele mesmo fez com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pedro estava tão frustrado que na mente dele, Cristo estava decepcionado com ele. E quando nós vivemos o ápice da frustração, quando estamos no ápice da decepção com nós mesmos, nós tomamos decisões na nossa vida que não medimos as consequências. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com Pedro a essa altura. Pedro, ele diz assim: vou pescar. Para muita gente isso aqui é algo comum. Para muita gente é uma fala comum quando ele diz vou pescar, mas isso não é comum. O que está acontecendo aqui no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 21, não é algo comum. Porque nós sabemos que o capítulo 21 do Evangelho de João, ele narra a segunda pesca maravilhosa. Porque a primeira pesca maravilhosa foi em Lucas capítulo 5. E quem não se lembra do que aconteceu em Lucas capítulo 5? Após a pesca maravilhosa, Jesus teve um diálogo com Pedro. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, a partir de hoje eu estou anulando a pescaria da tua vida. Jesus está falando para Pedro: a partir de hoje, Pedro, tu não pescarás mais peixe, mas será um grande pescador de homens. Jesus está falando assim: Pedro, até aqui você pegou algo vivo para morrer, mas a partir de agora tu pegarás algo morto e vai gerar vida. A partir de agora tu vai tocar em algo morto e vai viver. A partir de agora, Pedro, eu anulo, tu nunca mais serás um pescador de peixe. Na primeira pesca maravilhosa, Jesus anula isso da vida de Pedro. Então, quando Pedro fala aqui no Evangelho de João, capítulo 21, vou pescar, não é algo comum que está acontecendo, porque Jesus anulou a pescaria de Pedro e colocou o ministério nas mãos dele. Então, quando Pedro fala aqui, eu vou pescar, ele está tão decepcionado, tão frustrado com o que ele está vivendo, e quando ele fala, vou pescar, ele está dizendo, eu abro mão do ministério que Cristo me deu, eu desisto, e eu vou voltar às velhas práticas. Pedro está desistindo do ministério, está voltando para o lugar da onde Jesus tirou ele. E o que é mais interessante, quando nós lemos o versículo, Pedro não estava sozinho, estava ele e mais 6 discípulos com ele. Pedro era referência para os demais. Preste atenção, você está me ouvindo aqui. Você é referência para alguém, cuidado com as decisões que você toma. Então, quando Pedro fala, vou pescar, os discípulos que estavam com Pedro falam assim, se tu vai pescar, nós vamos pescar com você. Pedro está falando assim, ó, eu desisto do ministério. Aqueles que estavam com ele falavam assim, nós desistimos do ministério com você. Você consegue fazer ideia do que está acontecendo aqui? Você consegue entender a dimensão da decisão daquele que é referência? Você pode não enxergar isso, mas você é referência para aqueles que estão à tua volta. Quando Pedro fala, eu vou pescar, ele está falando, eu desisto. Os discípulos que estão com ele falam assim, ó, nós desistimos contigo também. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia vai dizer que imediatamente eles entram para o barco. Que barco é esse? De onde vem esse barco? Billy Graham dizia isso no passado, e eu digo isso agora hoje, aqui para você. Todas as vezes que você decidir navegar para longe de Deus, o diabo sempre terá um barco em prontidão para você. Só que esse barco não será só para você, caberá nesse barco você e aqueles que você vai arrastar contigo.